Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre os processos de análise e descrição de cargos, ok? E para fazermos isso, vamos apresentar de maneira esquemática esse processo de análise de cargos. Vamos lá? Gente, é papel de uma equipe de gestão de pessoas em uma organização de trabalho realizar esse processo de análise de cargos que tem uma função importantíssima para a constante atualização da estrutura de cargos e para a busca da eficiência organizacional no que diz respeito à sua estrutura de cargos. Então, a análise de cargos ela é um processo, na verdade é um processo sistemático de investigação pelo qual se torna possível refletir sobre a estrutura de cargos. Então, quando você faz a análise de cargos, o que você precisa fazer é, em primeiro lugar, gerar dados, constantemente gerar dados sobre o trabalho que é realizado dentro da organização. E sobre a relação dos dados que você obtém acerca do trabalho com os cargos da estrutura de cargos que existe na organização. Esse processo de geração e tratamento de dados sobre o trabalho e de sua comparação à estrutura de cargos, ele deve levar a alguns resultados bem específicos. Em primeiro lugar, deve levar à revisão da descrição de cargos que consta na estrutura de cargos da organização. Então, ela deve levar a um sumário escrito da descrição de cargos que assim é reavaliada dentro do processo de análise de cargos. A análise de cargos deve levar também à especificação dos cargos, ou seja, a revisão dos requisitos básicos para o desempenho de funções em cada um dos cargos da estrutura de cargos organizacional. E deve levar também à percepção de várias famílias de cargo, grupos que se relacionam por sua proximidade, grupos de cargos que se relacionam por sua proximidade dentro da organização, e isso vai facilitar a gestão da estrutura de cargos e do trabalho dentro da organização. Vejam, então, uma vez que a análise de cargos é um processo de investigação e reflexão, existem vários métodos para a realização da análise de cargos. E esse processo investigativo também pode ser descrito em vários passos que são fundamentais à realização dessa pesquisa. O primeiro deles é a análise de informações preliminares acerca do trabalho e dos cargos, o segundo passo, a geração propriamente dita dos dados para essa análise, e em terceiro lugar a síntese dos dados obtidos e por fim a produção de relatórios. Então vamos lá, com relação ao primeiro passo, o que é necessário fazer primeiro é o manejo dos documentos da organização, pelos quais o trabalho pode ser estudado, investigado, assim como os cargos que já constam na estrutura de cargos organizacional. Isso levará a equipe de gestão de pessoas que faz a análise a uma série de hipóteses sobre a descrição dos cargos na estrutura organizacional, a reflexão, a reavaliação deles. E também vai levar a equipe de gestão de pessoas que faz essa pesquisa a perceber eventuais lacunas que existem na estrutura de cargos ou na descrição de cargos e tratá-las. O segundo passo, então, lembrem que a geração de dados ele vai envolver diversos métodos que estão disponíveis, que podem ser utilizados nesse processo. Então, podem ser utilizados para gerar dados na análise de cargos, entrevistas, questionários, observação direta, como nós já falamos, inclusive análise documental e assim por diante. Então, com relação ao terceiro passo, que é a síntese dos dados, quem faz essa análise precisa dar coerência às informações obtidas de fontes diversas e tentar extrair dos dados compilados certos padrões também coerentes para os dados, pelos quais será possível pensar conclusões e, é claro, conferir essas conclusões tiradas com a experiência, por exemplo, disponível entre trabalhadores que ocupam determinado cargo já faz muito tempo e assim por diante. O quarto passo, portanto, que é a finalização
do processo envolve tornar os dados e as conclusões acessíveis a todos na organização, principalmente no contexto de uma cooperativa de trabalho, mas também a alta gestão, para que esses dados e as conclusões sejam úteis e, portanto, é necessário que nesse passo final se documentem os resultados obtidos. Eu quero mostrar aqui a vocês, né, uma ideia de como pode ser um documento da organização para o qual a análise de cargos deve ser útil, que é o documento da descrição de cargo num perfil de cargo. Então aqui, veja, está o documento pensado hipoteticamente. Nós teríamos nele, em primeiro lugar, uma identificação do cargo, né, dizendo qual é o cargo, função, etc., e sua alocação, ou seja, em que setor, em que departamento, em que unidade administrativa o cargo estaria localizado, com o qual estaria mais relacionado. E aí a localização também do cargo na hierarquia da organização, estabelecendo a quem ele responde, o ocupante do cargo, e quem responde a ele, ao ocupante desse cargo. Aí a gente precisa de uma descrição, logo em seguida, das atribuições laborais, as atribuições de trabalho, que são feitas ao ocupante do cargo. É claro, também as suas qualificações, as qualificações necessárias para o desempenho do cargo. E eu coloquei embaixo, porque é necessário que conste nesse documento, os endossos, uma assinatura de alguém responsável por um eventual setor de gestão de pessoas, por uma direção geral, o endosso em uma assembleia, a data disso, enfim, alguma coisa do tipo. Esse documento ele vai se beneficiar, claro, da análise de cargos que deve oferecer especificação, por exemplo, de requisitos mentais, de requisitos físicos, de responsabilidades, de condições de trabalho e assim por diante. Então, é preciso que nesse ponto a gente possa perceber que a análise de cargos ela é útil para subsidiar diversos processos relacionados à gestão de pessoas dentro de uma organização de trabalho. Ela vai subsidiar, por exemplo, processos de recrutamento, a partir do que ela oferece, onde buscar, por exemplo, onde recrutar trabalhadores para a ocupação de determinados cargos. Como selecionar, ela pode oferecer critérios para a seleção de pessoal, ela vai oferecer também condições para subsidiar processos de treinamento e desenvolvimento, porque eventualmente se percebe a necessidade de treinamento e desenvolvimento a partir da análise de cargos. É claro, ela também vai estabelecer critérios para avaliação de desempenho, ela vai descobrir e localizar, apontar cuidados necessários com a saúde e segurança do trabalhador e vai, claro, subsidiar em larga escala o trabalho de gerenciamento e supervisão do trabalho. Então vejam como é importante, né, essa relação entre descrição de cargo e análise de cargos. Eu espero que a gente tenha compreendido isso. Espero que essa aula tenha sido bacana. Se foi, não esqueça de deixar o like, gente, e até mais vídeo.